Para que possamos entender o significado do fetichismo da mercadoria, a gente não pode separar a ideia de fetichismo da mercadoria de uma outra ideia muito cara a Marx, que é a ideia de alienação. E aí, entender a ideia de alienação, para que a gente entenda a ideia de alienação, também a gente é convidado a compreender um debate ocorrido no contexto da vida do jovem Marx. Quando Marx chega em Berlim, Berlim ainda estava sob a influência de um dos maiores filósofos da história humana, que era Hegel. Hegel tinha acabado de falecer quando Marx chega, né? Hegel morre em 1831 e Marx chega à universidade em Berlim em 1837. Então, é muito claro que a principal influência, eu diria inclusive a influência política, é a influência do pensamento hegeliano. Então, em 1837, quando Marx chega, quer dizer, Marx chega um ano antes, né? E quando ele chega a Berlim, ele se torna amigo íntimo de um rapaz chamado Adolf Rutenberg, e esse rapaz apresenta a ele o Clube dos Doutores, que era um círculo de escritores, professores e estudantes da esquerda hegeliana, que faziam à época um dos debates mais acalorados que tinha surgido anos antes, 2 anos antes de Marx chegar em Berlim, por um livro de David Strauss, né, chamado A Vida de Jesus, livro que foi lançado em 1835 e que trazia contribuições para pensar o cristianismo sob o novo enfoque. O novo enfoque que era a demonstração da realização do sentido de cristianismo, ela sugeria uma liberdade genérica ocorrida na realidade histórica. Então, David Strauss, ele retirava a noção do cristianismo daquela ideia de tentar comprovar historicamente o que o cristianismo tinha produzido, né? Isso era um debate, se era possível pensar o cristianismo de modo científico. O David Strauss desloca essa noção para uma noção de que o que importa no cristianismo, e isso tendo ecos de Lessing, o que é importante na ideia do cristianismo é a sua liberdade genérica ocorrida por uma ideia de igualdade que se efetiva no desdobramento histórico. Então é sempre preciso ter em mente que o debate religioso na Alemanha de Marx era um debate profundamente político. Hoje as pessoas, inclusive, atribuem erroneamente a ideia da morte de Deus a Nietzsche. Mas a verdade é que no livro Fé e Saber de Hegel, que foi lançado ainda no final do século XVIII, essa ideia da morte de Deus já estava expressa. E o que ela significa? O que ela significava, inclusive o que ela significava para Nietzsche também, ela significava, entre outras coisas, que o cristianismo, como aquilo que animava e dava sentido à vida sócio-histórica de uma época, tinha chegado ao final. Ele tinha sido substituído por uma nova forma de sociabilidade que nascia das novas formas de reprodução da vida social. Vejam, é no interior desse debate que Marx vai conceber aí o pensamento, vai conhecer o pensamento de Feuerbach, ou Feuerbach, né, que é um membro distante, Feuerbach, um filósofo importante, que vai ter uma profunda contribuição com o pensamento teológico-político, e ele era um membro distante do Clube dos Doutores, era um discípulo de Hegel, inclusive, que tinha trocado correspondências com Hegel. Ele era esse membro distante do Clube dos Doutores, que vai lançar um livro fundamental e muito conhecido, chamado A Essência do Cristianismo. Percebam que é da Essência do Cristianismo, de 1841, que Marx vai retirar o conceito, um dos conceitos centrais do seu pensamento, que é o conceito de alienação. E por que eu estou retomando esse caminho? Porque o conceito de alienação, ele também vai ser fundamental para o desenvolvimento do conceito de fetichismo da mercadoria. A Boitempo acabou de lançar, inclusive, o livro de Marcello Musto,
que se chama Repensar Marx, que traz, para quem quiser, um importante capítulo sobre o desenvolvimento da ideia de alienação. Então, eu vejo que é preciso pensar os passos que levam Marx ao desenvolvimento do fetichismo da mercadoria, e o seu primeiro passo e fundamental passo foi o de não ter reduzido a problematização da alienação, que era reduzida à ideia religiosa em Feuerbach, né, mas ele não reduz a problemática da alienação à esfera da filosofia ou da religião. Ele pensa a ideia de alienação a partir da esfera econômica. Essa é a contribuição fundamental de Marx, pensar a ideia de alienação a partir da esfera econômica, da produção material da vida, fazendo dessa alienação específica da produção material da vida o pressuposto, inclusive, para compreender as outras alienações, seja na esfera da filosofia, seja na esfera da religião ou da política. Então, o que eu quero dizer, entre outras coisas, é que a alienação em Marx está vinculada a uma realidade objetiva da produção material da vida. As relações materiais precedem as formas representativas que organizam a nossa subjetividade. Então, para Marx, a alienação coincidia com uma realidade econômica precisa e como um fenômeno específico, que eram o trabalho assalariado e a transformação dos produtos de trabalho em objetos que se contrapõem aos seus produtores. Então, para Marx, a alienação se tratava de algo objetivo, uma alienação objetiva. Né? E também isso influencia a constituição, o caráter constitutivo do sujeito. E como ele chega nessa conclusão? Ele chega nessa conclusão de uma maneira muito interessante, que é através do debate teológico-político de sua época. Né? Se para Feuerbach era Cristo que dava valor ao homem, enquanto o cristianismo imperava como sentido social, com a transformação da sociabilidade, que passa a ser governada pelo capital, será o dinheiro que, reduzindo as relações sociais ao império da quantificação, vai se tornar o agente. Né? Então, a forma monetária realizada pela redução, que é a troca efetiva, ela impede o reconhecimento do indivíduo enquanto produtor. A própria vida social, que é governada por essa abstração quantitativa, se torna o campo da alienação para Marx. Marx percebe, então, que o dinheiro havia se convertido no motor da sociabilidade, adquirindo a mesma posição do fetichismo religioso. Se por meio de Cristo o homem realizava sua essência e Feuerbach, no jovem Marx, essa essência humana, que se trata, na verdade, das relações sociais, vai ser realizada pelo dinheiro. Só que vejam, uma coisa interessante de se pensar é que no momento da sua juventude, né, o Marx ainda tateava o labirinto da alienação e ele não tem plenamente desenvolvido a própria ideia de fetichismo religioso. Só que aos poucos ele vai se ligando que o fetichismo religioso não era simplesmente algo que inverte as relações concretas. Aquela tendência de Feuerbach, né, de atribuir a Deus o que é do homem. Ele percebe que essa atribuição é fundamental para a própria reprodução das relações sociais que se tornam concretas. Então, é uma abstração que organiza a realidade. Então, quando ele se dá conta disso, já na maturidade, ele passa a romper com aquele iluminismo humanista, né, muito presente nos seus amigos do Café dos Doutores, para observar o quanto a concretude delimita as formas de idealizações sociais que organizam sentido à ação dos sujeitos. É nesse momento que a ideia de fetichismo começa a ser processada, ligada sobretudo às suas análises sobre economia. Então, Marx faz, nesse momento, uma simples pergunta que vai orientar toda a sua pesquisa até o fim da sua vida. É que ele diz o seguinte, a pergunta dele é: qual é a forma elementar da produção capitalista? Né? E aí, se for o capital, no que consiste? O que é isso que a gente chama de capital?
a simples aparência do capital, Marx vai deduzir já no seu livro de Maturidade do Capital, é que o capital é dinheiro e mercadoria ao mesmo tempo. Só que o dinheiro, ele é uma mercadoria que se troca e que pode ser acumulada infinitamente. Então, o capital é uma mercadoria que, diferente de todas as outras, pode ser infinitamente acumulada graças ao seu caráter de quantificação abstrata que encarna em si valor. E a gente vai chegar nesse ponto, porque esse ponto é fundamental à ideia de fetichismo da mercadoria. Agora, o que possibilita que o dinheiro se torne capital? Para Marx, vai ser algo que Adam Smith e Ricardo já tinham, de certa forma, respondido, claro, sem dizer ao certo do que se tratava. O que possibilita que o dinheiro se torne capital é o valor. E o que é isso que Marx chama de valor? A gente só entende o que é valor em Marx se a gente entende o que é mercadoria. Então, a mercadoria, em primeiro lugar, ela não pode ser confundida com um mero produto, pois ela se determina por um duplo caráter. Ela é, em si, valor de uso e valor que tem a potencialidade de se tornar um valor de troca. Bom, então um produto ele se transforma em mercadoria quando ele deixa de servir para o consumo e o objetivo de produzi-lo é a potencialidade de realizá-lo como uma mercadoria no mercado. Então, é na troca que a mercadoria emerge e sua aparição está condicionada por algo que possibilita essa troca. Quer dizer, se ela emerge na troca, ela já é produzida, quer dizer, já está no processo de produção a encarnação do valor como uma potencialidade de se tornar um valor de troca. E o que delimita esse valor que faz com que diferentes coisas que são produzidas por aí possam ser trocadas e se tornarem mercadorias. Podem ser trocadas entre si e assim realizarem a sua potencialidade enquanto mercadoria. O que delimita esse valor é o trabalho que produziu esse objeto. O trabalho que é mensurado na duração e, portanto, na quantidade de dispêndio de trabalho humano gasto para produzir uma mercadoria. Esse é o famoso trabalho abstrato em Marx. Uma quantidade de trabalho contido numa mercadoria que permite mensurar coisas que nada têm a ver entre si, mas que podem, por essa mensuração, através do valor, ser trocadas. Parece complicado, mas não é muito. Na vida social que se organiza pela necessidade de trocas da mercadoria, há trabalhos qualitativamente diferentes que são postos como quantitativamente iguais por meio do valor. Então, o fetichismo da mercadoria, vejam, aqui está o ovo de Colombo. O fetichismo da mercadoria ele se processa quando a abstração de diferentes trabalhos, a abstração quantitativa de diferentes trabalhos que organiza esse processo social, que é concreto e se organiza pelo trabalho, se naturaliza e é visto como um poder autônomo. Quer dizer, quando todo trabalho socialmente executado, ele passa a ter como a única finalidade a realização das trocas de mercadoria. Então, as relações de produção se tornam uma coisa material que, inclusive, parece escapar ao controle independente da atividade individual e consciente dos sujeitos. Então, o que Marx vai dizer no Capital é que quem se torna o sujeito do processo é o próprio capital, o sujeito automático. E nós somos, então, simples objetos para sua realização. O que significa que tomamos a vida social em que a gente é obrigado a realizar trocas comerciais como se fosse algo natural e ahistórico, como se isso sempre tivesse sido assim. Isso significa que a forma de sociabilidade que nós criamos é ela que passa a nos dominar e dar sentido à nossa existência. Quer dizer, é como se o processo que nós historicamente construímos passasse a nos dominar.
Marx sempre foi muito claro na aproximação do fetichismo religioso com o fetichismo da mercadoria, no sentido de que a humanidade criou seus fetiches e atribui aos seus fetiches poderes sobrenaturais. Né? Só que percebam que o fetichismo da mercadoria, ele não é simplesmente representações falsas que são produzidas na produção capitalista que ocultam o verdadeiro aspecto dessa produção. Ele não é apenas uma representação invertida da realidade. Ele é a inversão da própria realidade, no sentido de que naturalizamos a produção de mercadorias que nem dizem mais respeito ao uso delas, quer dizer, para as satisfações humanas, né? Mas elas dizem respeito àquilo que supostamente é necessário ao mercado. Quer dizer, o capital e o seu teatro chamado mercado passam a dominar a vida social como um todo. Então, o fetichismo da mercadoria vai ser a compreensão que Marx teve de que o capital se tornou o novo Deus, cujo teatro é o mercado e seus humores. Quer dizer, é o fetichismo da mercadoria, de certa forma, que movimenta a sociedade e que dá a impressão que os produtos do trabalho humano se tornam autônomo, indiferente ante seus produtores. Aqui não importa mais nada. O que importa é a possibilidade de troca e aumento do lucro. E aqui vai de roldão nisso o próprio meio ambiente, porque, enfim, vai ser explorados recursos que são finitos para uma quantificação abstrata que é infinita. Então, enfim, para terminar, é claro que eu estou falando de maneira introdutória a respeito do fetichismo, então eu convido a quem nos assiste, a quem me assiste e se interessa por isso, a ler primeiro e indispensável o Capital de Marx, volume 1, publicado aqui pela Boitempo. Né? Um outro livro muito importante é Marx e a Crítica do Modo de Representação Capitalista, do professor Jorge Grespan, que é um dos maiores especialistas no texto de Marx, né? Um dos maiores especialistas da atualidade mesmo. Né? Tem um outro livro que, infelizmente, não tem no Brasil, que se chama As Aventuras da Mercadoria, de Anselmo Yap, que dá um repasse introdutório sobre o fetichismo. E o último livro que eu indicaria é o livro Repensar Marx, do Marcello Musto, que acaba de ser lançado agora pela Boitempo. E aí, finalmente, para fixar de maneira introdutória, né, eu vou repassar 5 pontos que foram que estão num texto que eu escrevi para o blog da Boitempo, que é o seguinte: o fetichismo, primeiro, o fetichismo da mercadoria ele deve ser pensado como algo interno ao debate sobre religião, né, sobretudo na Alemanha do século XIX, e por sua vez a religião, seja cristã ou a religião do capital, ela não deve ser vista somente como uma forma de mistificação da realidade, senão como uma mistificação que promove a realidade. Quer dizer, quando as formas de produção da vida material organizam as formas de representação intersubjetiva da realidade e naturalizam esse processo como se fosse ahistórico. Segundo, o fetichismo da mercadoria não é uma parte do capitalismo, como às vezes a gente escuta por aí, mas ele é o fundamento que sustenta as relações internas ao mundo da mercadoria, que é responsável por organizar as formas administrativas, né? E, por sua vez, o papel e sentido ação dos indivíduos que vivem sob a lógica do capital. Terceiro, o fetichismo está fundamentado pelo valor como quantificação indiferenciada do trabalho humano, que encarna a possibilidade de que valores de uso diferentes entre si possam ser transfigurados, trocados em valores de troca. Isso se espraia para toda a realidade social que mundializa o capital e torna o capitalismo algo global. Quarto, o fetichismo não se trata de um ato inconsciente ou consciente dos sujeitos. Ele é a forma da relação social sob o pressuposto da manutenção de valorização do valor capitalista. Os sujeitos se objetificam enquanto os objetos se humanizam. Numa inversão da própria realidade que dá sentido às experiências sociais moderna e contemporânea. E, por fim, isso não impede a recusa diante das formas secularmente sagradas que o capital constrói.
Embora o fetichismo ele objetifique as relações sociais, nem por isso o indivíduo se torna uma coisa. Somos ainda seres humanos e, portanto, somos capazes de destruir esse novo Deus que nos tornou servos da mercadoria e que está, nesse momento, destruindo o nosso planeta. Enfim, com isso encerro. Muito obrigado.